Sim, sim. Como identificar e encontrar um bom diretor espiritual? Pois é. É uma dificuldade que os santos tiveram, né? Santa Teresa d'Ávila é bem conhecida por isso, porque ela já era muito avançada na vida espiritual e ela procurava um diretor espiritual que a compreendesse, que a ajudasse. Então ela dizia para as irmãs: não busquem só um padre santo, busquem sobretudo um padre que seja sábio, um douto, um padre douto na doutrina, né? Que saiba a doutrina, que saiba também ensinar a doutrina. Ele deve ser mestre. Então, mestre espiritual, alguém que ensine esse caminho. É difícil encontrar. Primeiro de tudo, tem que rezar. Rezar, pedir a Deus, né, para encontrar essa pessoa. Pode ser que a gente encontre entre os nossos confessores. O confessor é a primeira porta ali para encontrar o diretor espiritual. Então, vivendo uma vida de conversão, talvez Deus põe uma afinidade ali entre o confessor e a pessoa, o penitente, e aí pode se lançar uma pergunta, né, se ele pode ser um diretor espiritual. Eu percebo que muita gente chega até a direção espiritual, onde eu estava como vigário, né, é uma palavra de centro, ali em Maringá, Santa Maria do Gorete. Então, havia pessoas de muitos lugares. Né? Então, muita gente procurava a direção espiritual. Ah, você pode me atender? Pode. Esse é o diretor espiritual. E a gente faz todo um processo daí para ver se a gente consegue fazer um caminho, mas eu percebia também que muitas dessas pessoas não sabiam o que era direção espiritual. Aí eles mesmos falavam muitas vezes: olha, eu queria tanto ter um diretor espiritual, mas eu nem sei como que é. Eu nem sei o que eu faço, nem sei o que eu falo. Então, parece assim, talvez muitos buscando o modismo, né? Então, a gente tem que ficar longe dos modismos. Mas, apesar disso, esse modismo é bom, né? Se a pessoa busca com verdade o diretor espiritual, ela faz um caminho bom, que é um caminho para a santidade. Então, como eu dizia, como você identificar um diretor bom? Aquele que vai te ajudar no caminho de santidade. Então, ele tem que ter uma reta doutrina, alguém que saiba ensinar a doutrina, e também alguém que procure viver a santidade. Né? Então, alguém que busque viver. Né? Não é que precisa já ser santo. Né? Santa Teresa d'Ávila dizia. Então, mais do que querer um padre santinho, né? A gente tem muito essa ideia, aquele padre quietinho, bonzinho, piedoso, santinho. Primeiro que não quer dizer que ele seja santo, né? Ou que ele esteja buscando com muita garra a sua vida espiritual. Mas ele precisa também ser um mestre, ele precisa ensinar a vida espiritual, sobretudo isso, saber identificar as questões humanas, longe de um psicologismo, né? Mas o padre precisa saber aquilo que é humano também. Hoje tem muito transtorno, né, mental, nosso mundo é muito conturbado, muito cheio de ideologias, cheio de coisas, e o padre hoje, para ser um diretor espiritual, ele precisa ter algumas ferramentas. Né? Outra forma seria procurar padres que já estão disponíveis para serem diretores espirituais. Mas isso é muito difícil de encontrar. Tem congregações que se especializam nisso, né? Especialmente os padres de congregação, eles têm talvez um preparo mais próximo para fazer isso. Nem todos, mas, por exemplo, eu conheço os padres da Opus Dei. Né? Tive um diretor espiritual no seminário, quando estava no seminário, que era da Opus Dei, e foi, se não o melhor, um dos melhores. Me ajudou mesmo como diretor espiritual, e me ajudou até a ser diretor espiritual, pelo caminho que ele fez comigo. E eles têm esse preparo, né? Os padres da Opus Dei, eles têm esse preparo para serem diretores espirituais. Como nós, padres diocesanos, deveríamos ser. Eles são, a Opus Dei é uma prelazia pessoal, eles têm um caráter bem diocesano.
e de ajudar os padres diocesanos até. Então, é o nosso jeito, a gente lida com as ovelhas todos os dias, né? O diretor espiritual mesmo da pessoa é o pároco, né? Pelo direito canônico é o pároco, né? Mas é tanta função que muitas vezes o padre não tem essa disponibilidade. Então, infelizmente. Penso que os religiosos são grande ajuda na igreja também por isso. Os monges, né, os mosteiros, desde a antiguidade eram assim, né, eram escolhidos os monges pelas pessoas, né, para serem diretores espirituais, mestres espirituais. Nós temos aí os padres do deserto, né, que eram os eremitas. Então, é uma riqueza enorme isso para a igreja. Não sei se ficou mais claro, né, como achar um diretor. Mas é muito escutar o Espírito Santo também. Né? O senhor disse agora há pouco que todo católico precisa de um diretor espiritual, né? Sim, sim. E o que é uma direção espiritual? Vamos dizer assim, nós não falamos sobre isso também. Por que é tão importante? O que é uma direção espiritual? Uhum. A direção espiritual é um caminho que te leva para a santidade. Né? Aí cada diretor vai ter um jeito de conduzir, né, a sua ovelha, ali, o seu filho espiritual. Né? Mas, basicamente, né, vão ser alguns encontros que o padre e o dirigido ali vão ter, né? Eu digo pelo menos uma vez por mês ali, uma vez por mês é uma quantidade boa, né? Para ter uma conversa de no máximo 1 hora, meia hora a 1 hora no máximo, né? Não é sessão de psicologia, não é terapia, para a pessoa desabafar, falar os problemas. Também não é confissão, embora a pessoa possa se confessar, recomendável é que se confesse depois da direção. Porque durante a direção, primeiro de tudo, a gente vai tratar da conversão. Quais são os pecados que te afligem? Quais são os pecados de raiz? Quais são a tentação do capeta que fica em cima de você? Dos 7 pecados capitais, né? Qual que é mais forte na sua vida? Qual que te atormenta mais, né? Então, o seu Souza já está confessando aqui em público. Mas eu sou muito bem. Ele está atrás da câmera. Mas, primeiro de tudo, ver qual que é esse pecado de raiz. Cada pessoa tem um, né? Pelo menos um. E deve ter um segundo, que é onde o capeta pega a gente nas tentações, né? Ele tem um plano B. Aí não passa disso também. Então, é complicado se converter, mas não é muito, né? Porque você já sabe onde é que você tem que pegar. Então, é deixar os pecados mortais, que são esses pecados, principalmente contra os pecados, a favor dos pecados capitais. Tudo aquilo que é contra os 10 mandamentos, abandonar isso. E daí o diretor vai dando dicas, ajudando, a partir da vida da pessoa, do conhecimento que ele vai tendo da vida dela, da rotina da pessoa, ter essa vida de conversão. Né? É deixar o pecado. Primeiro o pecado mortal, né, de uma vez por todas. Quem se propõe uma direção espiritual, provavelmente já tenha deixado. E esse é a primeira morada do castelo interior, né, que Santa Teresa vai colocar, deixar o pecado mortal. Ela fala das 7 moradas. Depois, também, ter uma vida de oração. Então, não dá para ser santo, não dá para trilhar um caminho de santidade sem oração. Não é mágica, a santidade não é mágica. Tem gente que já quer começar no êxtase, nos dons sobrenaturais. Santa Teresa d'Ávila dizia, né, para suas irmãs, e diz para nós também, ela dizia: a vida espiritual não consiste em sentir muito, em ter muitos dons sobrenaturais. Primeiro que isso são dons, são dados por Deus a quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Se Ele quiser nos dar, bem. A vida inteira a gente vai ficar lutando contra isso. Porque é uma tentação você querer, claro, beber
do sobrenatural. Né? Quando a gente se encontra com Deus na oração, no fundo a gente está buscando isso. A gente busca aquilo que está além do nosso mundo. Mas tem algo por trás aí que é o pecado. Então, quando a gente busca, por exemplo, eu quero um êxtase. Então, entrar em êxtase, levitar, né? Ter as chagas, como São Padre Pio, lutar com o demônio e tal. Na verdade, esses dons, eles podem também ser um motivo de vaidade para nós, ou de orgulho, de uma série de pecados. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Por isso que Santa Teresa falava, não, a vida espiritual, a oração não consiste nisso, mas a oração consiste em nós buscarmos a união com Deus. Então, sempre, sempre, sempre a gente vai ter que estar voltando nisso, na nossa oração, voltar e dizer para Deus, sinceramente, eu quero me unir ao Senhor, eu quero estar com o Senhor, só isso. É algo muito, muito importante, a gente ter sempre em mente isso. Então, a direção espiritual começa com isso, deixar o pecado, ter uma vida de oração. E o diretor, ele vai, claro, vai precisar saber um pouco da vida, do contexto da vida da pessoa, e daí ele vai estimulá-la nisso. Como ter uma vida de oração? Ensiná-la, vai ser um mestre, um pedagogo, né? Quase que pegando na mão, falando, faz assim, né? Você fecha o olho, pede o Espírito Santo, né? Faz planta cruz, ensinando bem a base que eu preciso. Né? Alguns estão mais adiantados, então aí o padre tem que fazer a avaliação. Né? E o padre também ser um homem do Espírito, né? Um homem que escuta o Espírito Santo, que quer fazer a vontade de Deus, e ele poder também ouvir o que Deus quer para aquela alma lá. E depois também, aí, pode também ser um confessor. Né? Não necessariamente que o diretor espiritual tem que ser um padre. Né? Estou falando de padre, de preferência o padre, por quê? A graça do nosso estado de vida, do padre, da ordenação, ela traz consigo já esse ser mestre, o mestre de oração. O padre deve ser um mestre de oração, e ele é mais auxiliado pelo Espírito, por causa do sacramento da ordem, para ser isso. Então, é quase que uma obrigação nossa. Claro que a gente precisa conhecer. Mas se a gente não buscar conhecer, então vamos ser diretores espirituais. Mas também Deus pode eleger outras pessoas, né? São Bento, por exemplo, não era um padre, ele era um diretor espiritual. Então, outros, né, grandes místicos, grandes santos da igreja, não sei se eram diretores espirituais, mas como Santa Catarina de Sena, uma leiga, né? Nem religiosa ela não era, né? Era uma leiga. Então, tem pessoas assim que são escolhidas por Deus. Né? Então, pode ter pessoas que sejam leigos ou religiosos, religiosas, que atuem nessa área. Hoje temos as novas comunidades, né? Uma nova espiritualidade, muitos carismas novos surgindo. Então, temos também aí alguns diretores espirituais que podem ajudar, né? Mas, de preferência, o padre. Né? E lembrar que é diferente de uma confissão também de uma direção espiritual, né? Porque a direção ela vai ter mais um diálogo entre os dois, né? Não é só falar, uma pessoa fala e o outro só escuta. Né? Então o padre sempre vai dar uma devolutiva, ele vai dizer aquilo que ele avaliou daquela conversa que eles tiveram ali.